Cristo. O título da mensagem hoje é O que nos compete? Ou seja, o que cabe a nós? Qual a nossa missão? O que é que Deus confiou nas suas mãos? Vamos para o livro de Atos, no capítulo 1, vamos ler do versículo 6 ao 7. Atos 1, de 6 a 7. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: Não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. 8. Vamos para o 8, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Bom, queria pedir os irmãos ali da mesa para pôr aqui a imagem do Atos 29. A chamada para o discipulado Teens, mas eu quis trazer para que a gente pudesse entender o porquê desse chamado Atos 29, que os pais possam ler o livro todo de Atos com seus filhos, né? E que eles possam compreender que este é um livro que fala da trajetória da igreja, da missão da igreja. E o Atos 29 é um capítulo que está em aberto. Nós somos a caneta na nossa geração. E nas nossas mãos, nas nossas vidas, Deus depositou a responsabilidade de escrever a história da igreja deste século. Então, quando lançamos os olhos para o livro de Atos, nós vemos um padrão. O livro de Atos, ele foi escrito por Lucas, Dr. Lucas, um médico, e ele escreve remetendo a Teófilo. É como que se ele estivesse escrevendo ali para retratar, para dizer aquilo, reportar aquilo que estava acontecendo. Não possuía uma raiz judaica. Lucas não era de linhagem judaica, ele era grego. Muito provável que ele tenha sido alcançado pelas pregações do apóstolo Paulo, né? Então, ele se tornou um grande companheiro de Paulo, especialmente nas últimas missões do apóstolo. Foi um companheiro da última hora. O livro de Atos também, nós podemos trazer aqui um contexto sobre o tempo em que ele foi escrito. Ele foi escrito antes da grande perseguição, entre o ano 62 a 64, depois de Cristo. Mas há aqueles estudiosos que defendem que ele tenha sido escrito depois do ano 70. Em Atos 7, vemos o início da perseguição, com a morte de Estevão. Por isso, assim, nós aqui da Missão Life, nós acreditamos que foi no tempo de 62 a 64 depois de Cristo, porque senão também estaria aqui relatado no livro de Atos o tempo da perseguição, quando Nero colocou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos. Bem, Lucas escreve o livro de Atos para Teófilo, e sabe o que significa o nome Teófilo? Significa amigo de Deus. Muito bem. De alguma maneira, Deus usou a vida deste médico, deste homem cheio do Espírito, para escrever uma carta para todos nós, todos aqueles que são amigos de Deus. Amém? O Senhor é aquele que endereça a nós a mensagem da palavra. Lucas escreve o livro de Atos de uma maneira assim, tão revelada a respeito de uma prática da igreja, não apenas do vernáculo, da pregação, mas da vida, do martírio, da vivência deles. Vamos para João 15:15. Olha o que Jesus fala sobre sermos seus amigos.
Ele diz assim: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Então quer dizer que nós somos os amigos de Deus, nós somos aqueles que Deus pode confiar os segredos dEle, que podem participar dos desejos que Ele quer realizar. Aqueles amigos fiéis, claro, porque Deus é Espírito, queridos, e para que Ele realize suas obras nesta dimensão, neste mundo físico, Ele precisa de homens e de mulheres. Por isso Ele enviou o Espírito dEle para habitar em nós e para nos guiar a toda a verdade, nos instruir no caminho. Vamos continuar em Atos, no capítulo 2, agora nós vamos de 37 a 47. Atos 2, a partir do 37, diz assim: quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Esse é um retrato da igreja. A igreja genuína, o cristianismo puro e simples, de uma maneira que Deus nos mostra que não é difícil. A gente é que muitas vezes complica. O que não pode faltar é uma verdade no coração. O que não pode faltar é uma entrega completa. E é o desejo de agradar a Deus. Atos é um livro teocrático. Nós vemos uma igreja cristocêntrica, em que Cristo era o motivo de tudo que eles faziam, da reunião deles, do partir do pão, das orações. Não era uma igreja antropocêntrica, como nós temos visto nos nossos dias. Temos visto, então, que aqui o livro nos mostra que o Senhor estava sendo o absoluto ali para eles, como de fato Ele é. O nosso Deus é onipresente, onipotente e onisciente. E essas características, essas virtudes, elas são inerentes a Ele. Mas a verdadeira igreja, ela se move também para colocar a Deus no centro. Atos é esse livro fidedigno, por ter sido escrito de forma a nos mostrar que Deus cumpre todas as suas promessas. Deus é cumpridor das suas promessas. Ele é fiel para fazer estabelecer a igreja.
O evangelho não pertence à igreja, o evangelho pertence a Deus. E Deus confiou à igreja a pregação do evangelho. É poder de Deus para transformar vidas. Deus não confiou o evangelho a anjos. Deus não confiou o evangelho a nenhum outro, mas à igreja. Vemos aqui então que Deus cumpre aquela promessa que Jesus havia feito de enviar o Paracletos, o Espírito Santo. Lembra que Jesus deu um comando: fiquem em Jerusalém, eu vou para o Pai e vou enviar o meu Espírito. Então obedeçam, ficam unidos, me busquem em unidade e o Espírito descerá sobre vocês. E de fato foi o que aconteceu. Vemos no capítulo 2 de Atos o cumprimento da promessa da vinda do Espírito Santo. E o Espírito Santo se manifesta à igreja e reveste a igreja com poder e autoridade para o que mesmo? Para o serviço. Nós recebemos poder e autoridade do alto, não para sermos vistos, não para sermos engrandecidos, não para sermos aplaudidos, mas para o serviço, para a edificação da igreja, para cuidar do corpo, para que o corpo seja saudável, para que as famílias sejam transformadas, para que o ser humano experimente esse poder da transformação do Evangelho. Atos 2, então, pinta para nós o quadro dessa igreja chamada segundo o coração de Deus. Por isso o convite de estarmos lendo nesta temporada, leia, não deixe de abrir este livro e ler com seu filho. Se você não tem filho, leia você sozinho. Mas é importante passar para as próximas gerações, talvez leia com os seus sobrinhos, com os seus pupilos, aqueles que estão aos seus cuidados. Talvez Deus te deu a graça de cuidar de crianças, que você possa ser instrumento nas mãos de Deus, para que esse desenho da igreja de Atos não se perca. Porque não se engane, queridos, o cenário da igreja não está assim, neste formato bíblico. Temos visto questões adversas, um padrão muito diferente do bíblico para a igreja dos nossos dias. John Knox foi quem disse que a ponte entre o conhecimento e a transformação é o quebrantamento. Podemos ter uma igreja que conhece muito de Bíblia, mas se não for quebrantada, não haverá transformação de vidas. E do que adiantará a palavra, se não para transformar a sua vida, se não para transformar o seu e o meu coração? O verso 44 de Atos 1 nos diz que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 1, 44. Eu vou falando o verso, a gente vai colocando na tela. Eles tinham algo que no grego nós podemos chamar de koinonia, né? O verso 44 de Atos 1, por gentileza. Então pode ser do 2, desculpa, Atos 2. 4 de 2. Isso. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Todos os que cream, eles estavam juntos, tinham tudo em comum. A expressão aqui em grego é koinos, de onde vem a palavra koinonia, que é comunhão. E o histórico, nesse período, nós vemos que a igreja, ela tinha, no primeiro século, uma ação que era a unidade. Não era uma igreja homogênea. Não quer dizer que eram todos iguais, mas Deus vinha nivelando a todos. Isso é comunhão. É a gente conviver bem com a nossa diversidade. É a gente saber lidar com as nossas diferenças. É a gente se complementar. Porque Deus nos fez para sermos complementares.
Eles eram distintos, mas havia no meio deles intelectuais, gente simples, judeus, gentios, jovens, velhos. E koinos significa que eles se amavam na diversidade, que estavam tão deslumbrados com o Senhor Jesus, que eles eram capazes de conviver como irmãos. Sabe, eu acho que isso vai trazer para nós o principal. O principal no meio da igreja não é que alguns se sobressaiam com louvores perfeitos, com uma afinação sem colocar defeito, com pregações eloquentes, com uma teologia perfeita. Não, a qualidade que nós vemos na igreja genuína de Cristo é uma comunhão em que Deus habita, uma comunhão em que os irmãos se amam. Sabe, quando nós nos reunimos, não apenas com o objetivo de buscar as nossas necessidades, de buscar revelações tão pessoais, tão egoístas, mas nos reunimos por causa do corpo de Cristo, porque entendemos que quando nos unimos, Deus é glorificado, e Ele pode fazer algo no meio da comunidade. Indica que a razão maior da nossa união é fazer Jesus conhecido. E nos nossos dias a razão maior da nossa desunião não é social, mas sim teológica. A nossa própria carnalidade, o nosso desejo de sobressair o nosso pensamento, o nosso desejo de sobressair da nossa denominação, às vezes também de ter o nosso trabalho reconhecido, de alguma maneira falar do Senhor, mas também ter o nosso nome ali honrado. Não tinha nada disso, queridos, na igreja primitiva. Quando começaram a querer exaltar homens, Deus baixava a bola deles. Vez ou outra eles eram presos, eles eram perseguidos, eles eram açoitados, porque em tudo isso, Cristo estava sendo elevado, estava sendo reconhecido como aquele que é digno. Indica então que nós precisamos resgatar este padrão. No final de tudo, o motivo maior da nossa desunião é espiritual. Uma carência profunda de conhecermos mais a Jesus e de sermos mais um com Ele. O texto diz que essa igreja louvava de casa em casa e também no templo. O templo era o centro do culto formal e as casas representavam os ajuntamentos informais. E o verso 32, coloca por gentileza. Atos 2:32. Isso. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então, nós vemos aqui que havia só um coração. Havia uma só forma, uma só alma, um só pensamento. Imagina, queridos irmãos, de todas as partes do mundo. Imagine você uma reunião de etnias, de várias culturas. Imagina você visitando a igreja da África. Imagina você em missões, visitando uma igreja no Oriente, uma igreja lá na China. Como será? Como será a mesa cheia dos filhos, com todas as etnias, todas as tribos, línguas, raças e nações? Todos têm uma coisa em comum, que é elevar o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, exaltar e adorar aquele que nos salvou, todos reunidos com o objetivo de fazer com que a vontade dele se estabeleça. Alguns cantando, outros orando, alguns traduzindo para a sua língua, a língua de sua etnia. Sabe, nesse exato momento, existe uma igreja como essa, nos 4 cantos da terra, igrejas pequenas, médias, grandes. O importante não é o tamanho, o importante é a essência, o importante é o que está acontecendo dentro, o que é que está movendo no meio de nós, qual é o Espírito que nos faz reunir aqui, todas as vezes que nos reunimos para cultuar a Deus. Sabe,
A gente precisa entender que todos declaravam ali, somos diferentes, mas amamos a Jesus. E assim tem que ser no nosso meio. Somos diferentes, fomos criados de maneira diferente, famílias diferentes, talvez status social, talvez até mesmo intelectualmente, a sua forma também de compreender o mundo, o cosmos, sua visão política, sua visão das coisas. Não quer dizer que a gente tenha que ser idêntico em tudo, mas nós precisamos concordar que Deus reina em nós, que nós não estamos certos em tudo, que Ele tem que ser o centro. E é nisso que Deus habita, é isso que Ele deseja para a igreja. Nós não podemos endeusar pessoas, colocar lugares cativos com um pseudônimo de honra aos que devem honra, mas estarmos idolatrando homens e mulheres. Uma igreja que tem colocado pessoas no lugar que é só de Cristo. Ele é o único que pode se assentar no trono do nosso coração. Quantas vezes vemos as pessoas se moverem para ir num ajuntamento porque sabe que vai ter certo nome ou uma personalidade que canta, talvez como vai para um show de um astro do rock and roll. Tem muitos indo para encontros na igreja porque alguém vai cantar, porque alguém vai pregar. Misericórdia. A igreja de Atos, eles se reuniam para partir o pão. Essa palavra é o pão que está sendo repartido para todos nós. Eles se reuniam para terem um só coração, um só desejo, agradar a Deus. Sabe, divisões, partidarismos, esquemas de superioridade teológica ou prática no corpo de Cristo sempre será um problema de ordem espiritual. É um reflexo, um triste sinal de que nós não estamos deslumbrados com Jesus, ao ponto de sua simples presença ser suficiente para encher os nossos corações. Igrejas simples, pequenos ajuntamentos de oração, em que Deus vem de uma maneira tão maravilhosa, e quebrantados os corações, lágrimas nos olhos, arrependimento, e é neste lugar que brota algo tão maravilhoso, o milagre da mudança de um coração, no ambiente da verdadeira comunhão. Há duas palavras que andam de mãos dadas no Novo Testamento. O Novo Testamento todo escrito na língua grega, nós vamos encontrar querigma e martiria. Essas duas palavras no grego, sempre que aparece uma, aparece a outra. Por que será? Querigma, traduzida por pregação, proclamação, o sermão, vamos dizer assim. E martiria, nós podemos dizer que é modo de vida, testemunho. Ou seja, a querigma, ela só tem o porquê de existir se tiver um modo de vida atrelado a ela. Não faz sentido esses discursos eloquentes, com uma teologia perfeita, mas sem vida nos bastidores, mas sem uma vida coerente com a pregação. Não faz sentido estarmos em ajuntamentos em que aquele que entrega o pão e o que o recebe não estão no mesmo nivelamento. Não faz sentido a querigma sem a martiria. Curiosamente, sempre que uma delas aparece, a outra a acompanha. Então, dá-nos assim a clara impressão de que a mente de Cristo é construída numa igreja para ser proclamado o Evangelho. Nós todos proclamamos o Evangelho. Quando nos reunimos, quando nos rendemos, quando nós vivemos aquilo que pregamos. O apóstolo Paulo parece ter compreendido bem esta parte da natureza da igreja. Ele tanto ensina o povo de Deus que deve falar de Cristo a tempo e fora de tempo, como também ele grita a todos os pulmões: já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Nós estamos vivendo dias aí que no noticiário
Estão chegando notícias de irmãos nossos do outro lado do mundo sofrendo martírio, perseguição, violência, humilhação, e ainda assim firmes no Senhor. Já passou pela sua cabeça se isso estivesse acontecendo conosco? Qual seria a sua posição? Como estaria a igreja brasileira diante de tamanha pressão, de tamanha violência? Como nós estaríamos? Será que estaríamos sendo fiéis ao Senhor ou estaríamos negando a Ele? Será que estaríamos olhando nos olhos dos nossos perseguidores e dizendo: eu continuo servindo a Jesus, haja o que houver, se quiser pode tirar minha vida, porque não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Será que nós compreendemos o significado de tudo isso? Será que a nossa querigma não virou mais um discurso de triunfalismo, de ufanismo, de narcisismo? Ou será que junto à nossa querigma está uma martiria? Será que existe testemunho? Será que os nossos filhos estão preparados para não negarem o Senhor Jesus? Será que nós compreendemos de que o mundo vai nos odiar? Se já não está nos odiando, irá nos odiar. E se de alguma forma estamos sendo aplaudidos pelo mundo e bem recebidos por aqueles que estão lá afundados neste mundo, há algo errado com a nossa vida em Cristo. Porque foi o próprio Jesus que disse: do mesmo jeito que o mundo me odiou, vai odiar os meus. Vai odiar aqueles que estão ligados em mim, os ramos que estão enxertados na videira. Estes também sofrem, estes também são perseguidos, estes também são alvo do maligno. O apóstolo Paulo nos falou sobre isso, e o desejo de Cristo, portanto, é sermos uma igreja que tenha fiel teologia e também tenha uma vida devocional. Sim, nós precisamos ter uma pregação, nós precisamos ter conteúdo. Esta é a casa do pão. Temos que ter as portas abertas para as pessoas entrarem e terem contato com Bíblia, saber o que se trata, cada um dos escritos. Precisamos estudar, sim, mas não podemos ter uma teologia sem vida. Eu não posso vir aqui pregar para vocês sem temor do Senhor, subir ali e confundir a graça de Deus. Presta atenção numa coisa: a graça que não te muda também não te salva. A mesma graça que nos transforma é aquela que nos salva. O Senhor nos derrama graça exatamente para sermos transformados de fé em fé, de glória em glória. Tem que haver temor. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele também colherá. Portanto, o desafio que nós temos na nossa geração é de não partirmos ao meio a missão da igreja. É de termos uma boa doutrina, mas também uma vida piedosa. É conhecermos a teologia, mas também praticarmos a fé cristã. É de sermos querigmáticos, que pregam em alto e bom som o Evangelho, mas também martíricos, que adoram o nome de Jesus acima de todo nome, seja no secreto, seja no público, seja onde for. O nome do Senhor precisa ser o louvor da nossa história, precisa ser o prazer da nossa vida. Portanto, esse é o desafio que nós temos nos nossos dias. Adorar a Deus e somente a Deus, nome que está acima de todo nome. Sermos zelosos na nossa vida, na forma que nos vestimos, na forma que nos falamos, na forma como tratamos o nosso cônjuge, na forma como tratamos os nossos vizinhos. Meu Deus, na forma como nos portamos no nosso trabalho. Que sejamos honestos nas nossas finanças, nas nossas decisões, que em tudo possamos honrar ao Senhor,
não apenas para mostrar para os homens, não apenas quando tem olhos nos vendo. Saiba você que sempre tem testemunha, mesmo que não seja de carne e osso, tem anjos do Senhor e tem demônios também no mundo espiritual, vendo os nossos atos. Nós somos aqueles chamados para serem íntegros, inteiros. O Senhor Jesus mesmo é quem nos chama para ser íntegros e andar na presença dEle. O verso 45, Atos 2. Vai nos dizer que eles vendiam suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. A expressão original para à medida que significa que os irmãos tinham olhos abertos para discernir onde e como eles poderiam servir. Meu Deus, é realmente muito diferente, porque hoje nós vemos uma igreja que se preocupa com tantas coisas. De fato, a casca mudou, né? Talvez a igreja primitiva não tivesse tanta tecnologia, não tivesse esse aparato todo que nós temos, mas a casca não é o problema é a essência. Se a essência estiver diferente disso aqui, a gente está com um grande problema. Tem que haver essência. Em nosso meio, o que Deus põe nas nossas mãos tem que ser sim para servir, para a comunhão. Sim, o que Deus tem confiado a você? É só a mim, é só, como diz, para você, só no egoísmo, né? Só pensando nos seus bens, na sua família, nos seus planos, ou realmente você tem uma visão de reino? Quem sabe Deus está testando se Ele pode confiar mais nas suas mãos, para que você cumpra os planos dEle nesta geração. Porque Ele é o dono do ouro e da prata. Quem sabe Ele te deu um pouco e está observando, vamos ver o que Ele vai fazer. E te deu um pouco mais, e está confiando um pouco mais, mas será que você está retendo tudo? Será que você está comendo todas as suas sementes? Ou você está entendendo esta visão de reino? Ao nosso redor, observamos ambientes de injustiça, situações de profunda carência. Sim, olhamos e vemos também situações que parecem que nós não vamos conseguir mudar, porque às vezes não é só a miséria nem a carência, é a rebelião de um coração. Pessoas que vivem como que se estivessem aí largadas. Jesus olha tudo isso, Ele tem misericórdia, porque Ele vê pessoas que estão sem pastor, pessoas sem direção. E Deus quer trazer direção, pastoreio para essas vidas. Às vezes compreendemos mal o conceito de missão e serviço. Esta é uma igreja que no próprio nome tem missão. Igreja Batista Missão Life. Nós vemos que aqui o Senhor está dizendo sobre a visão e a missão. Vamos para Atos 5, de 8 a 9. Acho que é 18 a 20. Atos 5, 18 a 20. Estou saindo um pouquinho aqui do que eu passei para vocês aí na mesa. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Por isso, Missão Life, a mensagem desta vida. O que é que estava acontecendo? A igreja primitiva também teve os seus desafios. Estavam acontecendo milagres e curas e prodígios. A sombra de Paulo curava, o lenço de Pedro curava. E ali nós podemos, o contrário, né? Ali nós podemos ver que as pessoas começaram a querer endeusar Pedro, Paulo, os apóstolos.
E ali nós vemos que o Senhor vem e intercepta, porque o alvo, queridos, nunca pode ser o prodígio. O alvo nunca pode ser a sua necessidade, o seu milagre, aquilo que você está pedindo. O alvo é o Evangelho de Deus. O alvo é a palavra de vida. A partir disso, todas as outras coisas vão acontecer. A partir disso, o Senhor virá endossando, Ele virá cumprindo. Ele é fiel para fazer cumprir. Então, servir a Cristo, a missão, a visão dessa igreja é pregar o Evangelho, é pregar a palavra, é obedecer a ela, mas junto com isso, atrelado à querigma, está a vida, né? O testemunho, o partir do pão, o estender a mão. Nós então vemos que ao nosso redor, esse ambiente aqui vai ser mudado, já está sendo para a honra e a glória do Senhor. Famílias estão sendo impactadas de alguma maneira, recebendo ali o sustento que elas precisam, e isso vai alargar, isso vai aumentar, mas não termina aí. Nós queremos trazer para perto, para pregar o Evangelho. Nós servimos ao Evangelho de Deus. O Evangelho não é da igreja, mas é de Deus. O Evangelho foi prometido por Deus, proclamado por Deus. O Evangelho tem dono e foi confiado à igreja como sua missão. Mas a igreja sempre encontrou muitas limitações para realizar a sua missão. Isso devido à capacidade que nós temos de postar o homem no centro do universo. Nos tornamos aos nossos próprios olhos os atores principais do evento histórico. Então, mesmo a própria igreja primitiva, ela se tornou a igreja apostólica, católica, romana. Essa igreja que hoje nós vemos, virou uma igreja cheia de idolatria. A doutrina dos apóstolos é a base para nós. Quando a gente percebe que hoje tem tanta denominação, as pessoas discutem suas doutrinas, e aí as pessoas perguntam, qual é a doutrina dessa igreja? Você pode dizer, a sua igreja, a doutrina é simples, é a doutrina do Atos dos Apóstolos, é a doutrina apostólica, é simples, é clara, não tem sombra de dúvida. O Senhor não nos deixou uma coisa difícil de compreender, para trazer confusão no meio de nós. É simples, é a nossa prática de vida, é a sã doutrina. E aqui nós podemos entender que, ao contrário disso, vemos uma geração que busca a Deus para satisfazer suas aspirações. Quantas denominações foram levantadas depois da igreja apostólica, depois da igreja primitiva? Hoje são centenas de denominações. Como é que podemos fazer algo tão simples ficar tão complicado? É porque o homem, ele facilmente traz para si a glória que é para Deus. Ele quer trazer para si o mérito que é só de Deus. Ah, eu tive uma revelação, agora eu tive uma visão, vou fazer uma doutrina para a minha igreja. Vou sair da igreja que eu estava, vou abrir outra igreja e agora a minha doutrina é diferente. Porque agora tem que seguir dessa maneira. A igreja verdadeira de Jesus é uma só, e Ele vem para pegar, para trazer, para buscar os que são dEle. Quantas mensagens focadas no ego humano, fazendo acreditar que podemos e devemos romper ao mesmo tempo com valores e princípios de Deus, passando por cima da palavra, da família, do ministério e do relacionamento com Deus. Vivemos para nós mesmos, pensamos em nós mesmos, investimos em nós mesmos. Às vezes temos a coragem de sair de um culto e ainda falar assim, não estou gostando da pregação, a pregação não foi para mim, a palavra não foi boa hoje. Será que não é porque você está querendo algo para o seu ego? Será que a simples doutrina, eu estou falando aqui de doutrina, nós estamos no livro de Atos. Será que essa doutrina te satisfaz? Será que este pão te alimenta? Será que isso está te mostrando o que é que precisa mudar? O que é que te faz vir buscar a Deus? O que é que te faz ser igreja? Qual é a sua missão?
Como é que você tem se portado nessa geração? Porque à medida que nós conhecemos da palavra do Senhor, queridos, vamos então sendo também um estandarte dele para anunciarmos esse evangelho. Não se engane, Deus tem compromisso com o evangelho. Porque muitos falam, não, Deus tem compromisso comigo, Deus vai fazer porque eu sou filho. Espera aí. Sim, a todos quantos crerem no nome de Jesus, no sacrifício dele, no Filho de Deus, a estes serão dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Mas o que é crer em Jesus? Será que você está crendo no Espírito mesmo do Messias? Ou o que está te movendo é o espírito do anticristo? Porque existe um espírito da antimissão. E ele realmente parece que está sendo algo para trazer multidões, mas está quebrando a missão no meio da igreja. Quantas pessoas se dizem cristãs nos nossos dias, mas não fazem a menor ideia qual a missão da igreja? Quantos? Ah, queridos, o narcisismo é este elemento contrário à missão, que faz com que nós trabalhemos e nos esforcemos para o Senhor e a sua obra, desde que sejamos reconhecidos pelos nossos pares, aplaudidos, elevados em pedestais. Esse padrão de sociedade corrompe não apenas a alma humana, mas a sua integridade, a sua santidade e também a sua motivação. A verdadeira igreja do Senhor, vivendo nos seus dias de louros, nos seus dias de glória, ou nos seus dias difíceis de dor, de martírio, ela continua perseverando no Senhor. Nos dias eloquentes, ou nos dias de calmaria, nos dias em que a palavra fala diretamente com você, ou nos dias em que ela está vindo para o seu irmão, ou está vindo para nivelar o corpo. Ser igreja é entender este padrão. Há, portanto, muitas igrejas, pastores, líderes e missionários fazendo a coisa certa pela motivação errada. É necessário neste momento, não se engane, nós estamos na última hora. É necessário percebermos esse desejo do Senhor de fazer algo novo em nosso meio. Sempre digo isso para as pessoas que vão chegando aqui na nossa igreja local. Envolver com a missão da igreja é uma forma de nos aproximar e o resultado disso precisa ser o amor. A todos que estão chegando, percebe que nós estamos envolvendo? Está servindo algum ministério? Tá, não? Nós vamos te envolver em alguma coisa. Porque dessa maneira você começa a conhecer melhor o corpo. Bastidores. Não é à toa que a palavra dores está nesta expressão. Porque nos bastidores nós vamos entender que todo o glamour sai por terra. Tudo aquilo que vem para endeusar o homem cai por terra. Porque o chamado da igreja é serviço. Está disposto a pôr a mão na massa, o pé no barro, a arregaçar as mangas e ir para o alvo da missão? Está disposto a ter dias de dor, de tristeza, e não sentir força para servir, para fazer nada e ainda assim se levantar e ir e pregar mesmo não se sentindo capaz e fazer mesmo não se sentindo alegre? Isso é ser igreja. Sabe, a maneira como nós compreendemos o nosso papel no reino e nos posicionamos em relação a ele é crucial para não nos perdermos do caminho. É crucial que você esteja nos bastidores, para você não ser enganado pelo espírito do anticristo. Ele está infiltrado. Vamos para Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a jugo de escravidão. Jugo de escravidão é esse, de estar de um lado para o outro, procurando ter mais, ser mais. Isso já passou. Nós não precisamos mais ficar buscando fazer para ser, aplauso, reconhecimento.
Sabe, aquela oferta do diabo, olha, se você me adorares, então eu te darei. Quem faz isso é o anticristo. A oferta de Jesus nunca é essa. Jesus nunca vai te dizer, olha, se você me servir, eu vou cumprir o que você está me pedindo. Ah, se você fizer um voto a mim, eu vou realizar o pedido e o desejo do seu coração. Não, quem oferece algo para, te pede algo para te dar em retribuição, é o espírito do anticristo. O Espírito do Deus vivo é aquele que nos chama de filhos e diz, vinde a mim, eu não vou te dar garantia, eu só quero que você creia, você confia em mim, então só vai, só faz, só entra, só se oferece, e Ele vai te surpreender, e Ele é quem vai fazer. Se é esse o convite, saiba que esse é o padrão de Cristo, Ele não te dá garantias. Tem muita gente querendo garantias. Ah, tá, pastora, eu vou, mas o que eu vou ganhar em troca? Ah, queridos, o Espírito aqui, o que nos move, a palavra, é a querigma e o martírio. Se você quiser, estamos aqui. O que a gente pode te dizer que aconteceu na nossa vida, quando nós aceitamos o chamado do Senhor, sem garantias, não tínhamos garantias, Ele foi surpreendendo. Ele foi só fazendo muito além do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos. Para terminarmos, eu queria trazer a Jim Elliot, um nome de um Marte. Esse foi um jovem, ele e os seus amigos foram pregar o evangelho lá entre os Auca, uma tribo no Equador. Em uma carta que ele escreveu à sua igreja local, na América do Norte, ele concluiu dizendo, viva de tal forma que ao chegar o dia da sua morte, nada mais tem a fazer para Deus, a não ser morrer. Quando você entender que a sua vida já não é sua mais, e então você compreende aquilo que este missionário disse. Muito jovem foi martirizado, morto, mas a vida dele, o sangue dele ali derramado, trouxe para aquela tribo, para aquele povo, testemunho. Martírio é testemunho. Deus tem sua forma de fazer. Nesse exato momento, está havendo testemunho às nações. Está, assim, havendo martírio. Uma igreja que está disposta até mesmo a morrer por Cristo, o diabo não pode impedi-la de fazer nada. A nossa missão não pode ser impedida nem paralisada quando nós morrermos para nós mesmos. Nós iremos ser como uma flecha na aljava do Senhor, acertando o alvo da vontade dEle, quando nós deixarmos de pensar em nós primeiro, quando nós deixarmos os nossos pedidos de lado e decidirmos ir na direção que Ele tem nos apontado, sem pedir garantias, sem pedir nada em troca, apenas dizendo que um quebrantado coração temos para oferecer.